Salve rapaziada, Royza Karchenko diretamente do meu próprio quarto. E hoje eu vou falar um pouco sobre geopolítica, que é um assunto um pouco delicado, mas também muito importante. Então já faz o favor, vem aqui embaixo, já se inscreve no meu canal, já deixa o like aí pra fortalecer, demorou? E vamos pro assunto. Vocês devem ter visto aí no título do vídeo que eu vou falar hoje um pouco sobre o diesel russo, tá? E o que isso vai afetar pra gente. Mas antes de falar diretamente da suspensão da exportação do diesel russo, eu queria falar um pouco sobre o Brasil em questão de petróleo. É uma análise que eu fiz aí na última semana, nos últimos 10 dias aí mais ou menos. Bom, o Brasil é um grande exportador de petróleo, né? Não tem como negar isso, tá? Principalmente depois que foi liberado para poder extrair petróleo da bacia amazônica. E por que eu quero bater nesse ponto? Eu tenho separado aqui uma notícia aqui que é bem interessante. Olha o que fala aqui, ó. Suriname e Guiana estão entre as novas fronteiras locais do petróleo depois de terem descoberto reservas nas águas da chamada margem equatorial, faixa costeira no norte da América do Sul. A Guiana vive um boom econômico desde que passou a extrair petróleo na região. E por que eu tô falando disso? Primeiro eu quero falar sobre uma empresa chamada ExxonMobil, que é uma empresa que extrai petróleo na Guiana. Se a gente for ver aqui o último ano dela, tá, das ações dela, o crescimento, ela teve um crescimento aí de 25,09%. Nos últimos 6 meses, um crescimento aí de 6,71%. E nos últimos 30 dias, um crescimento incrível de 7,5%. E se a gente for olhar, a Exxon é uma empresa que está extraindo petróleo na região da Guiana. E por que eu tô falando disso? Porque a gente sabe o tanto que a França bate na gente em questão ambiental, em questão da Amazônia. E há quem diz até que ali na Guiana Francesa eles estão extraindo petróleo de forma horizontal, chegando até o território brasileiro. E acho que foi em julho agora, liberou para fazer a extração na bacia amazônica também. Então a gente tende a ver um crescimento aí grande na Petrobras, tá? E é um outro ponto que eu queria bater também. Sexta-feira passada teve um bilionário que investiu 68 milhões de reais em ações da Petrobras. O que a gente pode ver sobre isso, tá? Esse bilionário, só para vocês terem noção, ele é membro do Conselho de Administração da Petrobras desde abril de 2022, eu tô olhando aqui, tá? Ele é um insider, tá? Então ele tá dentro da Petrobras, ele tá dentro do conselho, então ele tem informações privilegiadas que a gente não sabe, que o mercado não sabe, mas ele comprou 68 milhões de reais em ações da Petrobras. Por que ele fez isso? Será que é porque ele tá vendo o fim da paridade do diesel por causa da suspensão da exportação do petróleo, do diesel russo? Será que é uma expectativa de aumento de dividendos da Petrobras? Não sei, não dá pra saber, mas uma coisa é fato, se ele tá comprando é porque ele tá vendo alguma coisa de benefício aí que a gente não sabe o que é, tá? Informação privilegiada dos caras aí. Mas por que eu falei de tudo isso antes de entrar no assunto sobre o diesel russo em si? Antes de tudo isso, eu queria fazer uma comparação, porque, como eu disse, o Brasil ele é muito bom em extrair petróleo. Eu vou fazer uma comparação esdrúxula aqui para entender o porquê que a Rússia proibiu, né? Não é que proibiu, né? Ela suspendeu a exportação do diesel. Se a gente pegar 1 quilo de batata e vender esse 1 quilo de batata, a gente consegue vender ele por R$5, por exemplo. Só que o McDonald's consegue vender esse mesmo 1 quilo de batata por R$50, porque já é a batata frita dele e tal. Uma forma bem ridícula, mas isso é uma comparação entre a diferença do petróleo cru com o diesel russo, entendeu? É por isso que eles suspenderam a exportação do diesel e não do petróleo cru. Segundo o Putin, era para melhorar a inflação do país dele, né? Para regularizar melhor ali, estabilizar os preços do mercado interno dele. Mas isso é uma desculpa e eu já vou chegar no meu ponto do porquê que eu acho que isso é uma desculpa, tá? Mas antes eu quero tentar entender com vocês. Será que o Brasil vai sofrer com isso? Com a falta do diesel russo? Vai um pouco, mas por exemplo, o Brasil ele é 70, 80% autossuficiente com o diesel. Então, de 70 a 80% do diesel que nós usamos aqui é nós mesmos que produzimos, que a gente refina. Então, assim, a gente vai sofrer porque o restante dos 20 a 30% aí que a gente tem que importar, dentro dessa porcentagem, a Rússia é responsável por até 70% do diesel que a gente importa. E como agora suspendeu a exportação, a gente vai ter que comprar esse diesel a preço de mercado, porque antes a gente comprava dos russos a preço abaixo do mercado, porque a gente
conseguir o acordo por causa do BRICS. E é por isso que eu falei também do insider ter comprado 68 milhões de reais em ação da Petrobras. Porque eles estão vendo essa diminuição ou a extinção dessa paridade do diesel aqui no Brasil. Porque se antes a gente comprava abaixo do mercado dos russos, agora a gente não tem mais essa opção, a gente tem que procurar outros fornecedores e a gente vai ter que comprar mercado. Então, na minha visão, ele comprou essas ações porque ele viu isso, informação privilegiada, antecipada, né? Ele viu isso antes e falou, pô, vou comprar porque vai ter um aumento no final das contas, quem vai pagar o pato é o brasileiro, porque o consumo básico do Brasil, ele é diesel, então o alimento que chega no mercado, ele é transportado por caminhão, sistema rodoviário, que é tudo diesel, então a gente vai ter uma alta na inflação, mas não tanto igual a Europa, tá? E eu também vou chegar num ponto do porquê que eu acho que é uma desculpa o Putin dizer que ele tá fazendo esse bloqueio da exportação aí, essa suspensão da exportação do diesel como uma forma de manter ali a inflação do país dele, diminuir a inflação e os preços internos, tá? Bom, fique de olho sempre no que os insiders e que o conselho das empresas estão fazendo. Se eles estão comprando é porque vem coisa boa por aí. Se eles estão vendendo é porque tem coisa errada que a gente não sabe. Antes da Americanas derreter, os conselheiros venderam ação pra caralho. Mas vamos voltar pro que interessa aqui, né, o diesel. Eu tenho um dado aqui muito importante, que é bem interessante. Se você juntar os novos membros do BRICS, eles dão 20% da reserva de ouro do mundo, 34% dos exércitos do mundo, 35% do gás natural, 40% do milho, 40% de reservas de petróleo, 40% do carvão, 45% da produção de petróleo, 45% da produção de minério de ferro, 46% da população mundial, 48% do titânio, 52% do trigo, 53% do açúcar, 60% do arroz, 60% do algodão, 65% da força de trabalho na agricultura, 69% do aço. Então, assim, esse bloqueio de exportação do diesel, eu não acredito que seja nada relacionado ao nosso governo diretamente, igual saiu algumas manchetes por aí e tal. Eu acho que tem muito mais a ver com machucar quem não tem. E a gente tem pra caralho, tá? O BRICS tem pra caralho. Vamos lá. Se você for olhar, o preço do petróleo tá subindo pra um cacete. E quem controla esse preço é Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Rússia. E Rússia é igual a BRICS. E eles que controlam o preço do mercado. Então, o que tá acontecendo? Desde que começou a guerra entre Ucrânia e Rússia, a gente também tá tendo uma guerra híbrida comercial na Europa. Uma guerra híbrida comercial. Então, assim, se você for ver, a exportação de petróleo e diesel da Rússia não caiu muito. E isso acontece por causa do ping-pong do petróleo. Antes da guerra, antes de tudo acontecer, o petróleo russo saía da própria Rússia, pingava diretamente na Polônia, na Alemanha, na França e em vários países europeus, tá? Depois que começou o conflito, outros países continuaram recebendo petróleo, gás natural, o diesel da Rússia. Exemplo, Turquia, Índia. Então, tipo assim, o petróleo caía na Turquia, da Turquia ia pra Europa, da Índia ia pra Europa. E pra acabar com esse ping-pong, o Putin falou, não, agora é só os nossos. Só os nossos que vão receber. E ele continuou a exportação do diesel, principalmente, para Belarus, Cazaquistão, Quirguistão e Armênia. E por que esses 4 territórios, tá? Esses 4 territórios fazem parte dos 15 territórios socialistas soviéticos. Então, ele continuou mandando diesel pra lá, tanto pela questão cultural, histórica, né, vamos dizer assim, é dos nossos, mas também é um xadrez violento, é uma estratégia muito violenta de guerra híbrida, porque se você for ver, esses 4 territórios que eu falei, todos eles são landlocked, nenhum deles tem acesso ao mar, então o que dificulta muito fazer um ping-pong do diesel ou do petróleo, entendeu? Então se você for ver, Belarus é como se fosse um colchão humano para proteger Moscou, o Cazaquistão é basicamente a própria Rússia, a Armênia é um ovo de país, mas que, como eu falei, não tem acesso ao mar também, então a pirataria, vamos dizer assim, do diesel ou do petróleo não vai existir, é muito complicado, porque fica muito inviável fazer essa transição de diesel da Armênia via caminhão, rodovia até a Europa. E por que também que eles estão fazendo isso? Porque a elite de Moscou é tudo da Armênia, tudo sangue armeno. E o Quirguistão, quando você olha eles, fala assim, porra, o Quirguistão, quem que é Quirguistão? A gente fala assim, é um país inútil, só que pra Rússia não. Se você olhar no mapa, o Quirguistão, ele tá no caminho entre a Rússia e a China. Então, ele leva até a China. É como se o Quirguistão fosse o nosso Paraguai. Então, ele é importante pra Rússia, sim. Então, tipo assim, teve muita estratégia, muito jogo aí pra chegar a suspender a exportação do diesel pra todos os países e manter pra esses territórios que eu mencionei.
Então, tipo assim, o que eu posso concluir com isso? Que essa suspensão da exportação do diesel, né, é muito mais para dar uma porrada naquela ideia de guerra híbrida comercial que tá acontecendo na Europa, principalmente, que é pra fuder os países que não tem. Porque se a gente for olhar pro BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? BRICS. Vamos olhar para os 4 principais aqui. China, ela tem refinaria própria, então ela não vai sofrer com isso. Índia, ela importa petróleo cru, porque ela também tem refinaria pra caralho. Então ela não vai sofrer com isso. A Rússia é a própria Rússia. E o Brasil vai sofrer um pouco, mas o Brasil também é bastante autossuficiente, então a pressão sobre ele nesse sentido não vai ser tão grande. Isso daí é muito mais para atacar a Europa. E no dado que eu disse antes, o BRICS ele é muito forte. Como eu disse lá atrás, é 20% do ouro, é 40 e tantos por cento de tudo quanto é tipo de matéria-prima aí. Então, o BRICS é muito forte. O BRICS tem. E eu acho que isso daí foi muito mais para atacar quem não tem, que no caso é a Europa. Isso vai foder os Estados Unidos? Eu creio que não, porque os Estados Unidos também é autossuficiente pra caralho. Então, isso não vai atacar os Estados Unidos. E o Canadá também não, porque o Canadá ele tem uma das maiores reservas de petróleo e gás natural do mundo, então eles também não vão sofrer. Quem vai sofrer é a Europa, porque a Europa ela tem ali a capacidade de refino, mas não tem o petróleo cru. Então o ping-pong do petróleo, igual fazia a Índia também, essas coisas não vai acontecer mais e é mais para acabar com o diesel. Bom, esse diesel russo não vai para lugar nenhum. Ele vai ficar, como eu disse, ali entre a Rússia e os países deles. E o preço do petróleo, né, se vocês forem ver aí, tá quase 100 conto. E vai sofrer quem não tem mesmo, que eu acredito que é para acabar com a Europa, tá? E como eu disse, o Brasil vai sofrer um pouco, mas só ali naqueles 20% dele que ele tem que importar. A inflação vai existir, mas quem vai sofrer com a inflação maior vai ser os países europeus, tá? Como Inglaterra, França ali. E é basicamente isso. Eu acredito que isso aí é um pouco da guerra híbrida comercial que a gente já está vivendo, já está acontecendo já tem um tempo. Beleza? E essa aí foi minha análise. Se você gosta desse tipo de conteúdo, acha que foi interessante, que esse vídeo agregou alguma coisa, escreve aqui embaixo se você acha que isso aí tem a ver com retaliação contra o Lula, igual teve algumas reportagens que eu vi aí falando. Se você acha que tem a ver com outra coisa, comenta aí embaixo, deixa aí embaixo a sua opinião, tá? Que ela é muito importante. Deixa o like, se inscreve no canal. E é isso. Tamo junto. Valeu!